Glória a Deus. Deixa eu mandar aqui. Oi. Para. Para. Posso estar fazendo ainda. Ainda não vou lá. Tá bom? Já mandei o link no grupo. Você achou uma coisa que eu fiz? Não. Tá. Entendi. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Esposa, você consegue ver se está com áudio? Esperar aqui, já tem algumas pessoas olhando. Esperar aqui mais alguém entrar para a gente iniciar. Glória a Deus. Glória a Deus, está saindo o som. Amém. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé para a gente fazer uma oração? Para a gente iniciar essa aula? Amém? Os irmãos que estão aí pelo YouTube, né? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que os irmãos possam nos ajudar compartilhando, né? Compartilhando aí esse estudo para abençoar a vida de outras pessoas. Nesse momento nós iremos fazer uma oração e já vamos dar início aí à nossa segunda aula, ou melhor, nossa terceira aula de pneumatologia. Nossa terceira aula de pneumatologia. Tá? Vamos fazer uma oração? Os irmãos que estão aí pela internet, feche teus olhos, ore nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, graças te damos, ó Deus, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença para aprender da Tua palavra. Deus, pedimos que o Senhor, por intermédio do Teu Espírito Santo, venha nos dar o entendimento da Tua palavra. Revela, Senhor, para nós, Senhor, qual é a Tua vontade, o Teu querer. Nós pedimos que o Senhor, neste momento, venha nos capacitar e nos habilitar para que nós possamos ser sábios ganhadores de alma para o Teu reino. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Vamos então dar início à nossa aula, em nome de Jesus. Então é a nossa aula de pneumatologia, nossa terceira aula de pneumatologia. Só relembrando aí alguns pontos que a gente falou na aula passada, né? Para nós entendermos aí um pouquinho sobre o estudo do Espírito Santo, ou a ciência, ou a doutrina do Espírito Santo. Então aqui nós separamos aqui, né? Existe 3 dispensações, que é a dispensação do mistério, dispensação da graça e a dispensação da plenitude. As 3 dispensações que a Bíblia nos conta. Dispensação do mistério está em Efésios, capítulo de número 3, verso de número 9. Efésios 3, 9. A dispensação da graça está em Efésios, capítulo 3, verso de número 2. E a dispensação da plenitude está em Efésios, capítulo 1, verso 9. Para que nós possamos entender aí um pouquinho daquilo que nós iremos falar, né? Então nós temos a dispensação do mistério, nós temos a dispensação da graça, nós temos a dispensação da plenitude. Efésios capítulo 3, verso 9, fala da dispensação do mistério. Efésios capítulo 3, verso 2, fala da dispensação da graça. E Efésios capítulo 1, verso 9, fala da dispensação da plenitude do tempo. Só que quando nós olhamos nessas 3 dispensações e nós vemos aqui o trabalhar do Espírito Santo, o único lugar que a gente não vai ver o Espírito Santo trabalhando é na dispensação da plenitude, né? Porque aqui será o período ali da grande tribulação. Então o Espírito Santo será tirado da terra com o arrebatamento da igreja. Então, dispensação do mistério, nós temos ela em 2 partes.
Isso aqui é só uma revisão. Mistério não revelado e mistério revelado. Mistério não revelado, dispensação do mistério não revelado, ela é do nascimento de Jesus voltando até a eternidade. É um mistério não revelado. Dispensação do mistério revelado é do nascimento de Jesus. Nascimento de Jesus até a sua morte na cruz. Aí se inicia a dispensação da graça. E a dispensação da graça é da morte de Jesus e a ressurreição até o arrebatamento da igreja. Nós já falamos um pouco sobre isso, então não vou me ater muito nessa informação. Jesus vai arrebatar a igreja vai se encontrar com ele nos ares, né? E aqui nos ares vai se cumprir, né? O arrebatamento que se cumpre em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 16 e 17. Se cumpre aí o arrebatamento da igreja. Só que quando nós olhamos desde Gênesis capítulo 1 até o nascimento de Jesus, a gente tem nesse período aqui o Espírito Santo trabalhando sobre as pessoas, nunca dentro das pessoas. Então, do Gênesis capítulo 1, quando a gente vê o Espírito Santo pairando sobre a face das águas, ali a gente vê a primeira manifestação do Espírito Santo após a criação. Ele pairava sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, verso 2. Então, de Gênesis capítulo 1, verso 2 até o nascimento de Jesus, as pessoas, elas tinham acesso ao Espírito Santo somente. O Espírito Santo vinha sobre elas, capacitava elas para determinada função, propósito, e ele voltava. E nós sabemos que do capítulo 6, verso 3, quando Deus libera aquela palavra, que o Espírito dele não contenderá mais com o povo, né, por causa do pecado da humanidade. Então o Espírito Santo ele é tirado, depois do dilúvio, ele é tirado da terra e ele vai para as rodas que estão debaixo dos pés dos querubins, né, e que movimentam ali o trono de Deus. E quando nós olhamos antes de Gênesis capítulo 1, nós temos aqui a Trindade ainda envolta, ainda não era revelado, não era conhecido como Pai, Filho nem Espírito Santo. Então nós temos aqui Jeová. Um espírito e 3 almas. Depois a gente tem o Deus que estava fora de uma eternidade. Ele existia em si mesmo, estava fora da eternidade, ele vai criar uma eternidade após esse período. Eu tô falando, isso aqui é só para a gente ter uma noção do tempo, né, em que o Espírito Santo, uma forma da gente perceber que o Espírito Santo, além de ser uma pessoa, ele é uma pessoa da divindade, ele é Deus. Então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós já falamos no Teontologia, né, a doutrina que estuda sobre o Pai, falamos na Cristologia, a doutrina que estuda sobre o Filho, e agora nós estamos estudando a doutrina que estuda sobre o Espírito Santo. E nós precisamos saber, né, que as três almas, elas são unidas através do Espírito, né, e por isso nós temos um Deus, mas que são 3 almas, são 3 pessoas. E nós vamos ver as referências, que isso aí não tem problema nenhum da gente entender isso daí, né? Quando Deus ele está nesse período, ele vai criar uma eternidade. E nessa eternidade, ele vai criar o Monte Sião. Monte Sião. E aqui no Monte Sião, ele vai colocar o trono dele. Aqui nós temos o Vale do Éden, e depois os anjos, as congregações dos anjos. Quando os anjos forem criados, as congregações dos anjos vai ser colocado aqui no Vale do Éden. Mas, para a gente entender um pouco sobre isso daí, né, eu quero ler junto com os irmãos, Salmos de número 90.
Salmos de número 90. Salmos 90, verso de número 4. Melhor, Salmos 90, verso de número 2. Vou até colocar a referência aqui. Salmos 90, verso de número 2. Como a gente já deu bastante referência na aula passada, a gente não vai pegar tanta referência, só para a gente ter uma base para continuar o nosso estudo. Então, Salmos de número 90, verso de número 2, está escrito: antes que nascesse os montes, antes que formasse a terra, e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, antes do Gênesis capítulo 1, verso 1, nós temos aqui a revelação, antes de formar a terra, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Então, está falando de um tempo remoto, né, um tempo arcaico, antes da criação. Então, Gênesis capítulo 1, verso 1, é a criação das coisas visíveis. Então, nós temos um Deus que existe por si só, antes dele criar a eternidade. E como que eu sei que ele é antes da eternidade? Nós lemos no livro do profeta Isaías, né, quando ele se apresenta como o Pai da eternidade. Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías, capítulo de número 9, verso de número 6. Deixa eu deixar a referência aqui também. Isaías, capítulo 9, verso de número 6. Está escrito assim, ó: porquanto um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus todo-poderoso, Pai da eternidade. Isso aqui é o que importa para nós. A eternidade foi ele que criou, ele é o Pai da eternidade. Então nós estamos falando de um Deus, né, um Deus triuno, um Deus que ele possui um espírito e 3 almas, e esse Deus habita antes da eternidade, né? Então é importante a gente guardar essas referências. Por quê? Porque a gente pode ter a revelação que for, se você não tiver base, de nada vale. Porque o que adianta ter uma revelação profunda, mas quando alguém perguntar para você assim, mas aonde que isso daí está escrito na Bíblia? Aí você não sabe, você não tem base. E a nossa teologia aqui, o nosso estudo aqui, é uma teologia tridimensional e é uma teologia livre. Nós não ficamos presos a livro, a apostila, não. A gente tem aqui como regra de fé a Bíblia, palavra de Deus, e através aí da Bíblia, da palavra de Deus, nós vamos entendendo aquilo que Deus ele tem para revelar, porque ele nos revela através do teu Espírito. Todas as coisas são reveladas por intermédio do Espírito de Deus. Então nós temos aqui, Deus habitando antes da eternidade. Mas pastor, como que Deus habitava antes da eternidade? Como que é isso? Como é que eu posso entender isso? É simples. Quando nós lemos 1 Timóteo capítulo 6, verso 16. Nós vamos ver aonde que Deus habitava. Timóteo. Deixa eu achar aqui o texto. Até deixei marcado aqui, porque às vezes a gente acaba aqui passando, né? Deixa eu ver se é isso mesmo.
Isso, Timóteo 6:16. Timóteo 6:16. Ó, o único que tem nele só a imortalidade, habitando em luz inacessível, a quem nenhum dos homens jamais viu e nem pode ver, ao qual seja a honra, a glória e o poder eterno. Então, né, 1 Timóteo, capítulo de número 6, verso de número 16. Deus habitava na sua luz inacessível. Então, antes do Gênesis capítulo 1, antes de Deus criar a eternidade, Deus já é. Ele habitava na sua luz inacessível. Então você entende por que em Gênesis capítulo 1, verso de número 4, se não me falha a memória, quando ele fala haja luz, verso de número 3. Então essa luz que surge ali, essa luz é do próprio Deus. Por isso que a primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9, se não me falha a memória, vai dizer que Deus é luz. Porque antes da eternidade, Deus já habitava na sua luz inacessível, né? Foi o que nós acabamos de ler, 1 Timóteo 6,16. O único que tem nele a imortalidade habita em luz inacessível. Então, Deus habitava aqui em luz inacessível. E só para a gente poder entender como que era esse habitar de Deus aqui, eu vou pedir que os irmãos abram em Salmo 104. Salmo 104. A gente vai passear um pouquinho na Bíblia para a gente poder ter as bases. É muito importante a gente ter essas bases, né? Os irmãos que estão aí pelo YouTube, né? Os irmãos marcam essas referências, porque isso daqui, irmãos, é muito importante. Você falar e você tem que saber aonde que está. São referências que tem que estar bem fresca na nossa mente. Salmo de número 104, verso de número 2. Salmo 104, verso 2. Tu te cobres de luz, como de um manto, e estende os céus como um véu. Ó o que o salmista está falando. Desse período aqui, ó, Deus se cobre de luz, como que um manto, como que um vestido, ele se cobre de luz. Nesse período aqui, ó. E ele estende os céus como uma cortina. Porque o que acontece? Nesse período aqui, aonde Deus habitava antes da eternidade, porque, irmão, não tem essa. Quando você vê uma pessoa questionando, mas se Deus criou o mundo, mas quem criou Deus? Isso é coisa de pessoas carnais, pessoas que não querem, elas estão, na verdade, zombando das coisas de Deus. Porque para ter uma possibilidade, para uma pessoa para ser Deus, ela não pode ser criada. Então nós temos na Bíblia as respostas que nós queremos, mas a Bíblia é um livro espiritual, né? A Bíblia é um livro espiritual, nós precisamos entender por qual espírito Deus ele quer revelar para nós. Então, quando nós lemos os textos da Bíblia, está tudo lá, Deus deixou tudo lá para o ser humano poder saber, para o homem poder saber, para o homem poder ter contato com Deus, para o homem ter essa comunhão com o seu Criador. Mas nós podemos, como muita gente tem um hábito, pegar a Bíblia e colocar ela aberta lá em cima da estante, em cima do rack, e deixar empoeirando, ou nós podemos ser um explorador da palavra de Deus. Nós podemos dobrar os nossos joelhos e falar assim: Senhor, me revela o que o Senhor quer me ensinar através do Teu Espírito Santo. E aí nós vamos ver que Deus ele vai revelar a vontade dele, porque Deus ele criou o homem para que o homem se relacionasse com ele. Então nós precisamos entender isso aqui, irmãos, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas. São pessoas distintas. Não tem como. A gente precisa entender. É que nem o homem. Ó, o homem é assim, ó. O homem é espírito humano, alma e corpo.
O homem ele é tridimensional. Eu falei isso aqui na aula passada, depois os irmãos que estão aí pela internet dão uma olhada lá. A gente vê que a teologia ela é tridimensional, Deus é triuno, a gente vê o homem tridimensional, o tempo cronos, ele também é dividido em 3 partes, passado, presente e futuro. O tempo kairos, era, é e será, né? A morte, tem a morte física, espiritual e morte eterna. Então por que tem tudo isso? Porque Deus ele quer se revelar através da criação. É Deus mostrando pérolas para nós. Só que o que acontece? Tem que ser espiritual para entender isso aqui. Entendeu? Tem que ser espiritual. Então, o que nós somos? O que nós somos é alma. Porque na alma estão os nossos sentimentos, as nossas vontades e o nosso intelecto. É isso que vai distinguir, é isso que vai fazer de você uma pessoa. Para ser uma pessoa, tem que ter no mínimo esses três requisitos: sentimento, vontade e intelecto. A pessoa tem que ser inteligente, tem que ter vontade e ela tem que ter sentimento. Isso eu identifico que é uma pessoa. Então, nós, irmãos, a Bíblia diz que o corpo, ele volta para o pó, o espírito volta para Deus que o deu, e a alma, se for a alma do justo, vai para o paraíso, se for a alma do ímpio, vai para o lugar de tormento. Acabou, porque o que segue juízo é a alma que segue juízo. Porque é na alma que está. Então, se o que eu sou é a alma, por que eu sinto na carne? Porque a carne é o único meio que tem para expressar a vontade da alma. Então, quando você chora aqui no corpo, na verdade, quem está chorando é a alma. Como que ela vai reproduzir isso daí? Saindo a lágrima no rosto. Então, quando você está triste, não é o corpo que está triste, é a alma que está triste. Quando você está alegre, é a alma que está alegre. Então, nós vemos essa referência aqui, 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Porque alguém pode falar assim, mas como que você fala que a gente é tridimensional? Aonde que a Bíblia vai falar isso aí? Pronto. Fala, a Bíblia, irmãos, a Bíblia é um manual. Tudo que nós queremos saber, Deus ele nos revela. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam preservados, irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Então, nós temos aqui a base aqui de tridimensional. O homem ele é tridimensional. O homem não é espírito e corpo. O homem não é alma e corpo. O homem é alma que possui um espírito que habita dentro de um corpo. O corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus que o deu, e a alma segue-se o juízo. Se a alma for do justo, ela vai para o paraíso. Se for a alma do ímpio, ela vai para o lugar de tormento. Mas a gente quando morre, a gente dorme? Claro que não. Quando a gente morre, irmãos, quem morre é o corpo. A alma continua. A alma tem consciência, ela continua viva. É por isso que quando Jesus vai contar a história do rico e do Lázaro, o rico está lá no lugar de tormento lá, e ele lembra que tem parente, ele lembra que tem irmãos, ele conhece Abraão. O próprio Jesus contando a história, ele vai falar que o rico vai pedir: pai Abraão, deixe que eu volte para que eu possa pregar para minha família, para que eles não venham para cá. Ele vai falar: eles têm Moisés e os profetas. Então, quando usa nomes pessoais, não é mais parábola, é uma história real, porque está dando nome de pessoas que a gente conhece, pessoas que foram vistas, então está testificando uma verdade ali, né? Então, a pessoa morreu, é justa, os anjos vêm, pegam a sua alma, né? Passa pelas regiões celestiais, pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu depois da morte e ressurreição, e leva para o paraíso. Morreu o ímpio, mesma coisa, os demônios vêm, que são anjos caídos, pega a alma acorrentada e leva para o lugar de tormento.
Então nós precisamos entender isso daqui, né? Agora o papel que muitas das vezes as pessoas acham que é difícil é como provar que o pai é uma alma, o filho é uma alma e o Espírito Santo é uma alma. Então, nós precisamos agora encontrar na Bíblia referência para isso. Os irmãos que estão aqui estão pegando? Tá entendendo, Tarek? Tá conseguindo entender, Tarek? Tá, né? Então, como que eu sei que o pai é uma alma? Amós capítulo 6, verso 8. Amós 6, 8. Amós capítulo 6, verso de número 8. Está escrito assim: jurou o Senhor Jeová pela sua alma, Jeová, o Deus dos exércitos, abominou a soberba de Jacó e odiou os seus palácios, e entregarei a cidade e tudo que há no seu interior. Então está aqui, jurou o Senhor Jeová pela sua alma. Então nós temos aqui o pai. O filho, Mateus 26, 28. Mateus 26, capítulo 26, verso de número 28. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue. Opa, deixa eu ver se é isso mesmo. 26, 38. 26, 38. Mateus, capítulo 26, verso de número 38. Então lhe disse: a minha alma está muito triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então pronto. Mateus 26, 38. Nós temos aí a referência que o Filho é uma pessoa. E agora o Espírito Santo? É claro que a gente não vai conseguir achar na Bíblia essa mesma expressão, alma, para o Espírito Santo. Mas lembra da regra? Uma alma, para ser uma pessoa, ela precisa ter sentimento, vontade e intelecto. Então nós achamos isso em Efésios. Efésios, eu não marquei aqui, mas eu acho que é Efésios 4:30. Tem algumas coisas que a gente não marca. Mas deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Aqui, Efésios 4:30. Não estava marcado ali, mas lembrei. O Espírito Santo nos faz lembrar. Glória a Jesus por isso. Efésios capítulo 4, verso 30. Olha o que está escrito. E não entristeçai o Espírito de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então, tristeza. Tristeza é um sentimento. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus. Outra referência, Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, verso de número 2. Deixa eu marcar aqui. Atos capítulo 13, verso de número 2, está escrito assim, Entretanto,
Ministrando eles perante o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, irmãos, nós vemos claramente aqui, o Espírito Santo tem vontade, porque ele pediu, ele falou. Então, como que nós ouvimos o Espírito Santo falar? Através, irmão, a gente leu, ministrando e jejuando, ou seja, através da meditação da palavra e através de oração. Não tem como se relacionar com Deus se a gente não tem uma vida de oração, se a gente não se relaciona com Deus por intermédio da palavra, então não adianta. Se a gente não tem essa prática de mergulhar, né, de mergulhar na palavra de Deus, de descer na oração, a gente não vai ter um relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda é aquele que quer falar com a igreja. O Espírito Santo ainda é aquele que quer se relacionar com a igreja. Então, nós vemos aqui, o homem tricotômico, o homem é uma alma que possui um espírito que habita dentro de um corpo. E nós temos aqui as referências, né? Amós 6, verso 8, falando do Pai, que é uma pessoa. Mateus 26, verso 38, Jesus, uma pessoa. E o Espírito Santo, uma pessoa. Por quê? Porque nós temos Efésios capítulo 4, verso 30, a expressão aqui falando das vontades dele, não entristeçai, que fala de sentimento, e nós temos a referência também de Atos 13, 2, que ele escolhe, é o Espírito Santo que escolhe cada um de nós para o trabalho da obra. Então não adianta, né? Isso aqui já fica aí de alerta, né, para os irmãos que estão nos ouvindo aí, para os irmãos do futuro, porque a aula está sendo gravada agora, mas pode ser que alguém veja essa aula daqui um mês, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, né? Então quem que vai escolher alguém para a obra de Deus, não adianta, irmãos, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo te chama para a obra, quando o Espírito Santo te escolhe para a obra, ele te capacita. O problema é quando tem um monte de aventureiro. O problema é os aventureiros que querem mergulhar dentro de uma obra e não aguentam, não suporta, porque não foi chamado para fazer aquilo. Então, quando o Espírito Santo ele chama, porque ele tem um propósito para efetuar na sua vida. Então, o Espírito Santo ele chama a pessoa para exercer, né, o trabalho na obra de Deus. Por quê? Porque quando ele consegue chamar uma pessoa para exercer o trabalho na obra de Deus, ele vai estar efetuando o propósito dele. Qual é o propósito do Espírito Santo? Convencer do pecado. Convencer o homem do pecado. Então, o Espírito Santo convenceu alguém do pecado, ele está exercendo o propósito dele. E quando ele convence alguém do pecado, automaticamente, ele vai testificar do Filho. Porque aí, a pessoa, quando ela se convence do pecado, ela aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Aí, o propósito do Filho começa a valer na vida daquela pessoa. E quando ela aceita o Filho como único e suficiente Salvador, o Pai é glorificado. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então o Pai deu o Filho por obediência se entregou, né? E o Espírito Santo agora tem o papel de convencer o homem do pecado. Convencendo o homem do pecado, fazendo com que ele entenda que o que Jesus fez na cruz do Calvário não foi em vão, Jesus ele é glorificado. Quando Jesus ele é glorificado, o Pai também é glorificado. Porque aquilo que o Pai fez, que amou o mundo, que na pessoa de Jesus ele manifesta esse amor, na pessoa de Jesus ele vai declarar o valor que ele tem, o valor que a humanidade tem para ele, porque uma coisa é certa, né? Quando a gente vai numa exposição, vamos supor, uma exposição de quadros. Então, se o autor, né, ele é muito conhecido, ele faz qualquer coisa num quadro lá, o quadro vai valer milhões. Por quê? Por causa da assinatura dele. Porque ele é conhecido, né? E aí Deus deixou a digital dele na gente. Então, a gente tem um valor. É por isso que diz que uma alma vale mais do que todo o tesouro da terra. Uma alma, olha o valor que tem uma alma. Por quê? Porque tem a assinatura daquele que é o mais importante, que é o Pai. Porque Ele nos formou do pó da terra. Ele deixou a assinatura dele na gente. Então nós temos a marca, nós temos o selo, nós temos a assinatura. Então tem valor essa obra-prima que é o homem.
Então o Espírito Santo, ele tem um trabalho de convencer. Ele vai convencendo o pecado. E aí a pessoa vai entendendo o propósito do seu chamado. Os irmãos até aqui estão pegando? Sim. Aí nós vamos entender o trabalhar, irmãos. Como que o Espírito Santo, como que essa matéria de pneumatologia, a gente vai trabalhar sobre a doutrina do Espírito Santo? Então nós precisamos saber de ordem, na ordem cronológica, né? Como que as coisas aconteceram, como que as coisas desenrolaram, né? Aonde está o que na Bíblia, o que é o que, né? Para que quando a gente for questionado acerca da nossa fé, nós possamos falar com confiança, né? O Espírito Santo não... vamos supor que alguém chega para nós e fala assim, não existe, Deus não é triuno, né? Não são 3 almas e um espírito. Não é a gente que tem que provar, irmãos, que é. É eles que vão ter que provar esses textos que nós mostramos aqui. Como que eles vão explicar para a gente esse texto? Não, mas aí pode estar falando que é um Deus e 3 manifestações. Então, o nosso Deus, ele está de brincadeira. Porque no batismo de Jesus, o que acontece? João Batista vê uma voz do céu, representa o Pai, falando, eis aí meu filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito Santo descendo em forma corpórea e pousa sobre ele. Então, irmãos, está bem claro, nós vemos os 3 exercendo ali o trabalho. Nós vemos o Pai falando, o Espírito Santo descendo, porque o Espírito Santo, a função dele, quando ele vem sobre nós, é nos capacitar, claro, é nos convencer do pecado, e automaticamente nos capacitar para fazer uma obra que nós não conseguiríamos fazer de forma natural, porque o nosso espírito está morto, está desligado do Pai. Então o Espírito Santo, ele vem, nos convence do pecado, e agora a unção do Espírito Santo é para quê? Nos capacitar para fazer a obra de Deus. Para que nós possamos exercer e fazer aquilo que nós, de outra forma, não conseguiríamos. Né? Então nós vemos aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tem mais algum versículo? O princípio, irmãos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso 2. Gênesis capítulo 1, verso 1. No verso 2 nós temos o Espírito Santo pairando sobre a face das águas. E depois nós temos o Verbo trazendo a existência. Por quê? Porque o Verbo era um mistério oculto no seio do Pai. Não tinha sido revelado ainda. E a gente vê bem claro isso no Evangelho de João, capítulo 1. Ele vai deixar bem claro que Jesus, ele é o Verbo. Então nós vemos a Trindade lá, né? Eu nem gosto de usar o termo Trindade. Nós vemos lá o Deus triuno lá, né? Os 3 é um. Eles estão trabalhando desde o início. Em todo o tempo nós temos visto aí o trabalhar deles. Então é assim, o Espírito Santo testifica do Filho, o Filho testifica do Pai. E o Pai é glorificado quando alguém crê no que o Filho fez, porque é convencido pelo Espírito Santo. É por isso que no arrebatamento da igreja, quem apresenta a igreja para Jesus nos ares é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai levar a igreja para se encontrar com o noivo nos ares. E aí nos ares, nós vamos nos reunir nos ares, e aí nós vamos subir para a Nova Jerusalém, onde haverá o tribunal de Cristo, onde haverá as bodas do Cordeiro, né? Vai terminar os 7 anos das bodas do Cordeiro, nós vamos descer com Jesus e com os santos. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, né? E o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, alarido, trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por quê? Porque Deus vai honrar aqueles que foram fiel até o fim. Deus vai honrar. E aí a forma de Deus honrar é ressuscitando eles primeiro. E nós que estamos vivos seremos glorificados. E aí nós iremos nos encontrar com ele nos ares. Então, quando chegar o final da grande tribulação, a igreja ela vem, né, para poder dar o pagamento devido para o falso profeta e para o anticristo. Então, tudo isso está na Bíblia, irmãos. Eu dei essa introdução aqui para a gente poder entender agora o que a gente vai começar a falar sobre o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo está aqui, ó. E como que eles atuavam? Isso aqui é o mais bonito. Ó, Efésios capítulo 4, verso 3. Efésios capítulo 4, verso 3. Porque a gente tem um hábito de falar assim, é Pai, Filho e Espírito Santo. Dá a impressão que a gente está colocando eles em categoria, né? O primeiro é o Pai, o segundo é o Filho. Não, irmãos.
Não tem essa. Quem coloca esse negócio de posicionamento aí é o homem. E se fosse para separar de alguma forma, teria que ser o Pai, o Espírito Santo e o Filho. Nós vamos entender isso, Efésios capítulo 4, verso 3. Olha o que está escrito. Sendo diligentes em conservar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Aqui está o segredo. Quando nós lemos Efésios capítulo 4, verso 3, nós entendemos como é que consegue ser 3 almas em um Espírito. Porque o Espírito, Efésios capítulo 4, verso 3, o Espírito é ele que faz a unidade. Como que ele vai fazer a unidade? Através do vínculo. Através do vínculo. Por quê? Porque, para a forma mais fácil da gente entender isso aqui, é como se fosse um casamento. Qual é a frase áurea do casamento? E os dois se tornarão uma só carne. Por quê? Porque esse vínculo é unir, vínculo é selar, vínculo, irmãos, é essa união com a tal força que não dá para se separar. Não tem como se separar. O Espírito, ele faz esse vínculo, ele une. O Espírito, ele une, não tem como separar. É por isso que a igreja, quando ela está em unidade, o Espírito Santo está operando na igreja, a igreja se torna um. Então não há divisão. Né? O pastor está orando para que Deus envie almas. A nave da igreja, irmãos, os membros, os obreiros, estão no mesmo propósito. Deus envia alma. Por quê? O vínculo, o Espírito faz o vínculo. Ele une. É por isso que Jesus não vai vir buscar várias igrejas. Jesus vai vir buscar a igreja, que são compostas de muitas pessoas. Por quê? Porque são os membros, nós somos um membro de um corpo. Mas como que vários membros conseguem dar... É o vínculo que o Espírito faz. E aqui nós entendemos um pouquinho acerca aqui, do homem, o espírito humano. Porque quando o homem aceita Jesus, isso aqui é muito importante. O homem precisa confessar, porque o Espírito Santo, dessa forma que ele estava aqui no Antigo Testamento, trabalhando sobre as pessoas, o Espírito Santo, ele está hoje no período da graça, dispensação da graça. O Espírito Santo, ele está aqui, dispensação da graça, ele está aqui, rodando sobre as pessoas que ainda não aceitaram Jesus. E como que ele vai trabalhar? Usando pessoas que já nasceram de novo, já aceitaram Jesus, pessoas que já têm o Espírito Santo morando dentro dela. Porque aí, tem vez que você vai estar orando lá e o Espírito Santo fala para você, ora por fulano, você nem conhece. Mas por quê? Porque o Espírito Santo já está sobre aquela pessoa e o Espírito Santo tem um propósito, ele quer salvar aquela pessoa. Mas para ele salvar aquela pessoa, ele levanta alguém que já tem o Espírito Santo, para que ore, interceda, para que Deus possa quebrantar o coração daquela pessoa, para que Deus possa direcionar alguém até lá. O Espírito Santo vai direcionar alguém vai chegar e vai falar de Jesus para aquela pessoa. Então aquela pessoa que o Espírito está aqui, rodando, até que ela escuta a palavra de Deus, seja através da pregação, seja através dos louvores, é claro, os louvores cristocêntricos, né? Os louvores que falam da cruz, que falam da ressurreição, os louvores que falam das promessas. Aí a pessoa vai ouvir. Quando ela ouvir, o Espírito Santo entra. O Espírito Santo entra. Romanos capítulo 10, verso 9. Como que acontece isso daí? Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Porque se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus Cristo e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pronto. Olha o verso 10. Pois com o coração se crê para a justificação e com a boca se faz confissão para a salvação. Então você ouve a pregação do Evangelho e você, quando ouve a pregação do Evangelho e deixa descer para o coração, o Espírito Santo, ele te convence do pecado. E quando o Espírito Santo te convence do pecado, acontece isso daqui. Romanos capítulo 10, verso 9. Porque se confessares com a sua boca ao Senhor Jesus Cristo e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, nesse momento, o Espírito Santo vem aqui, habitar dentro do teu espírito. Então, aqui é o espírito humano junto com o Espírito Santo. E como que é isso daqui? É o que nós lemos em Efésios capítulo 4. Esse vínculo.
Cria esse vínculo aqui, ó, o Espírito Santo junto com o Espírito humano. É por isso que a Bíblia diz que quando a pessoa morre, o Espírito volta a Deus que o deu. Por causa de Efésios capítulo 1, verso 3, e Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Por causa de Zacarias capítulo 12. Vamos ler Zacarias capítulo 12? Zacarias capítulo 12 também tem uma revelação profunda. Bom dos estudos é isso aí, é que a gente lê bastante a Bíblia. Zacarias, capítulo 12, verso de número 1. Deixa eu ver se os irmãos aqui no YouTube estão... Isso, ó, tem bastante gente assistindo aí, ó. Glória a Deus, nossa irmã Daiane, nosso irmão Gabriel, nosso irmão Valdir. Deus abençoe a vida dos irmãos aí, amém? Compartilha aí, eu peço para os irmãos, compartilha aí esse estudo. Irmãos, essas coisas aqui, ó, vocês não vão achar de graça no YouTube, não. Só no canal do Vale da Bênção. Essas coisas aqui você não acha de graça no YouTube, não. Isso aqui, ó, é nas escolas teológicas. E nem são todas as escolas que às vezes se aprofundam. Elas te dão uma base ou outra só. Olha o tanto de referência que a gente está tendo aqui, ó. E tudo de graça. Tudo de graça. Eu gosto de falar isso aqui, ó. Esse estudo aqui, ó, é de graça pela graça e não é sem graça. Glória a Deus por isso. Olha o tanto de referência, irmão. Se alguém vir questionar você acerca da sua fé, por quê? Porque quando a gente fala da armadura de Deus, tá lá, a armadura de Deus, Efésios capítulo 6. Se não me falha a memória, do verso 12 em diante, fala da armadura de Deus. Aí está falando do capacete da salvação. O capacete da salvação está falando de guardar a sua mente, de blindar a sua mente. Por quê? Porque você não pode ter dúvida em questão da sua salvação. Você tem que ter convicção de que você é salvo, irmãos. Que você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E estamos aguardando, esperando o arrebatamento da igreja. Porque quando houver o arrebatamento da igreja, vai ter a eleição dos homens. Depois do arrebatamento da igreja, irmão, ninguém mais perde salvação. É como aqui, ó, no Monte Sião, na eternidade passada, no Monte Sião, houve a eleição dos anjos. Porque os anjos habitavam aqui, Lúcifer, ele era um querubim ungido. Ele era um querubim ungido. E a Bíblia diz que ele almejou no coração ser igual a Deus. E ele, Apocalipse 12, verso 8, vai dizer que ele arrasta com ele uma terça parte dos anjos. Então, nesse período aqui, né, houve a queda de Lúcifer, que ele foi jogado para as regiões celestiais. E houve a eleição. Agora, os anjos que estão com Deus, que não foram levados na lábia de Lúcifer, né, esses passaram pela eleição, eles não perdem mais a eleição. Assim como os anjos que estão com Deus, né, os 2/3 que estão com Deus, não perdem mais o seu direito de habitar no céu, aquela 1/3 parte que caiu com Lúcifer também não tem mais jeito para eles, estão esperando o juízo final. Né? E na verdade, foi uma mal tradução, não é Lúcifer o nome dele, né? Isaías capítulo de número 14, verso 28, fala que ele era a estrela da manhã, o luzeiro, a estrela da manhã, que em hebraico é Helel ben Shahar, né? No grego fósforos, no latim luciferes, e no português aí bem fraco Lúcifer, mas não tem na Bíblia. Tem Helel ben Shahar, né? Que é em hebraico. Então nós vemos aí, ó, o luzeiro, ele caiu, a eleição dos anjos já aconteceu, os anjos não perdem mais a sua posição. E quando for o arrebatamento da igreja, que nós nos encontrarmos nos ares, com Deus, com Jesus, o arrebatamento da igreja será o ponto da eleição dos homens. Aí não se perde mais a salvação, irmãos. Vai ser aqui o arrebatamento da igreja, a eleição a eleição do homem, né? Dos vencedores. E como que isso vai acontecer? O Espírito Santo, irmãos, vem habitar dentro do nosso espírito. Olha aí, ó, Zacarias capítulo 12, verso 1. Zacarias 12, verso 1. Né, eu nem coloquei essa referência aqui na lousa ainda. Vou colocar aqui em cima. Zacarias 12, verso 1.
Zacarias 12, verso 1, está escrito assim, ó: oráculo da palavra do Senhor Jeová, concernente a Israel. Assim diz o Senhor Jeová, que estende os céus, que lança os fundamentos da terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Está vendo, irmãos? É ele que forma o espírito do homem dentro dele. Por quê? Porque está falando lá de Gênesis. Quando Deus formou o homem do pó da terra. 1:26, né? Fala da formação do homem. Então, nós acabamos de ler Zacarias capítulo 12, verso 1, né? O Deus que forma o espírito do homem. Por quê? Porque o homem, ele é um bonequinho, tá aqui, ó, bonequinho de barro. Aí Deus veio e soprou do teu espírito na narina do homem, né? E na junção do espírito, quando é soprado, passa a existir a alma, aquilo que nós somos. Ah, mas e o que é esse espírito que Deus sopra? É o espírito da vida, irmãos. É o espírito da vida, é o fôlego que Deus soprou, é o espírito da vida. Deus soprou dentro da narina do homem, O sopro é o espírito da vida. É esse espírito aqui que nos faz movimentar, que nos faz andar. É por isso que quando nós vamos orar por uma pessoa que está doente, que está enferma, deficiente, algum tipo de paralisia, alguma coisa, nós precisamos colocar a mão sobre a cabeça da pessoa e nós temos que falar: eu profetizo em nome de Jesus o espírito de vida. Por quê? Porque o espírito de vida é quem dá movimento. Então nós profetizamos a cura e nós clamamos pelo espírito de vida. Porque o espírito de vida dá um movimento. E esse espírito de vida é uma partícula do Espírito Santo de Deus. É uma partícula do Espírito Santo de Deus, que Deus colocou dentro de nós. Deus colocou dentro de nós. Aí o que acontece? O homem, nesse momento aqui, por causa do pecado, o homem está caído, o seu espírito está morto. Né? Ele está morto no sentido que ele não tem comunhão com Deus. Ele não tem mais comunhão com Deus. Quando Deus está aqui, ele não consegue mais ter comunhão com Deus. Foi rompido a comunhão dele com Deus. Aí nós vemos Isaías 59 dizendo: as mãos de Deus não estão encolhidas, seus ouvidos não estão agravados, para que não possa ouvir, para que não possa salvar. Mas o versículo 2 vai dizer assim: mas o que faz separação entre Deus e os homens são os seus pecados, as transgressões. Né? Mas quando o Espírito Santo ele vem habitar dentro do nosso espírito e nos faz crer, nós lemos em Romanos capítulo 10, verso 9, que se nós cremos e no coração e com a boca confessar, então a partir daquele momento, este vínculo que estava rompido, ele é restaurado. E agora, mediante a nossa fé em Cristo Jesus, o Espírito Santo, ele vai devolver aqui essa comunhão com o Pai. Então, irmão, nós temos que parar com esse negócio de falar assim: ai, coitadinho de mim, não sou digno. Não, a graça é um favor imerecido, nós não merecemos. Mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós somos santificados através da palavra. Então, aqui, irmãos, claro que nós merecemos, né? Nós não merecemos a salvação, porque é o período da graça. Mas a dignidade aqui, irmão, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Então isso aqui é muito forte, muito forte. As pessoas não conseguem entender isso. O Espírito Santo, ele devolve essa comunhão com o Pai. Por quê? Porque quando nós olhamos para Isaías 59, Isaías dizendo assim: as mãos de Deus, isso aqui é um antropomorfismo. Não, é um antropomorfismo. O antropomorfismo é Deus tomando forma de alguma coisa. Antropopatismo é quando envolve sentimentos humanos em Deus. Mas olha a forma que Isaías está falando. Isaías capítulo 59. As mãos de Deus não estão encolhidas nem seus ouvidos agravados. Então a imagem que aparece na nossa mente é o quê? Que Deus está com as mãos estendidas para poder alcançar o homem. Mas como Deus é santo, Isaías capítulo 6 vai dizer que os serafins estão diante do trono de Deus dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eles não estão dizendo para Deus, porque Deus sabe que ele é santo. Eles estão dizendo um para o outro. É o que nós lemos lá em Isaías capítulo 6. Eles estão um para o outro dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, um Deus que é santo, a santidade impede ele de ter contato com o homem pecador, por causa do pecado. Então, nós vemos um espaço, nós vemos Deus com as mãos estendidas
né? Isaías, ele vai exagerar, ele vai falar assim, as mãos de Deus não estão encolhidas, e nem seu ouvido agravado. Ou seja, Deus está tentando, mas não consegue. Por quê? Porque não acha um justo sequer na terra. Não tem justo. E o homem por si só, ele não pode ter comunhão com Deus. Ele não pode ter comunhão com Deus. Porque Isaías vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então o homem sozinho não consegue se salvar. Mas quando nós olhamos para a cruz do Calvário, quando nós vemos um espaço entre o homem e Deus, esse espaço entre o homem e Deus é o espaço certinho da cruz. A cruz, ela vem, ela encaixa naquele espaço entre o homem e Deus. Então agora Jesus, por que ele está com o braço aberto na cruz? Porque uma mão está pegando na mão do Deus Santo. E ele pode, porque ele é justo, ele não tinha pecado. E com a outra mão ele está alcançando a mão de um homem pecador. Aí vai dizer Paulo aos Coríntios, dizendo, e Deus reconciliou os homens consigo mesmo, por intermédio de Cristo Jesus, por causa da cruz. A cruz, a morte expiatória de Cristo, vai voltar à posição do homem. O homem agora vai conseguir voltar a ter contato de novo com o seu Criador. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Agora vamos abrir aí Gênesis capítulo 1. Muito forte, muito forte. Espero que os irmãos aí pelo YouTube aí estejam gostando da aula, né? Que Deus possa iluminar mais aí o entendimento dos irmãos, que Deus possa dar o esclarecimento aí, né? Os irmãos. Gênesis capítulo 1. Ó. Gênesis capítulo 1. Está escrito assim, ó, no princípio Deus criou os céus e a terra. E aqui tem algo tremendo. Porque essa palavra criou, eu coloquei aqui na lousa, é a palavra bará, bereshit bará. Bará é criar, mas é criar do nada, criar a partir do nada. Só Deus tem o poder para liberar essa palavra, bará. Só Deus, irmãos. Só Deus pode liberar essa palavra, bará, criar do nada. E a outra palavra que nós temos aqui, que chama atenção, ó, no Gênesis capítulo 1, verso 1, nós temos a palavra bará, criar. E Deus criou do nada. Ou seja, Deus não precisou de uma matéria-prima para ele poder criar a terra, para ele poder criar os céus. Ele criou do nada, irmãos. Não teve matéria-prima. Foi a palavra criadora, a palavra rema, a palavra que Deus falou, bará, e criou, veio e trouxe a existência. Agora, vê a diferença quando nós vamos em capítulo 2, verso 7. Capítulo 2, verso 7. Capítulo 2, verso 7. Gênesis, capítulo 2, verso de número 7. Está escrito assim, ó. E formou o Senhor Jeová o homem do pó da terra, e usufruiu, ou seja, soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, nós temos esta palavra, formou. Então, no Gênesis capítulo 1, verso 1, nós temos a palavra bará, criou Deus os céus e a terra. Mas no 2,7 nós temos a palavra formou, que é esta palavrinha aqui, ó, no hebraico. A pronúncia é va'itze, que é e ele formou. Porque quando usa essa palavra formou, é porque ele precisou de uma matéria-prima. Então, para Deus criar o homem, o boneco, o corpo, o boneco, Deus já tinha a terra era a matéria-prima. Deus pegou a terra, Deus modelou a terra, fez ali os olhos, fez ali o ouvido, a orelha,
né? Deus formou de uma matéria-prima, da terra. A terra já existia. Só que quando Deus terminou de formar, estava lá o boneco. É igual quando a gente vê uma pessoa que morreu, irmãos. É só um boneco de barro. O espírito já não está mais ali, o espírito foi para Deus. E a alma segue-se o juízo. Ou a alma vai para o lugar de tormento, ou a alma vai para o paraíso, né? Então, a única vez que é usada a palavra bará é só no versículo 1 do Gênesis capítulo 1. E criou Deus, porque ele criou do nada. Mas a palavra formou, Deus usou uma matéria-prima, que é a terra. Então, se o corpo do homem Deus formou da terra, e o espírito? Quem vai falar isso aí para nós é Jó. Jó capítulo 33. Vamos achar o Jó aqui na Bíblia. Jó capítulo 33. Jó capítulo 33. Irmãos, se Deus formou o homem do pó da terra, usou matéria-prima para formar o corpo, nós temos que achar na Bíblia também como é que ele fez o espírito do homem, o espírito de vida. O espírito de vida. Então nós temos aí a revelação. O nosso irmão na fé, Jó, capítulo de número 33, verso de número 4. Jó 33, verso 4, está escrito assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Pronto, irmãos, está aí. Deus precisou de uma matéria-prima. Qual é a matéria-prima? O Espírito dele. Porque Deus é vida. Deus soprou do Espírito dele, Deus tirou dele e colocou no ser humano. É por isso que o Espírito volta para Deus. Porque o Espírito faz parte de Deus. É só uma partícula, que é o Espírito da vida. Deus colocou aqui no homem. E depois esse Espírito vai ter que tornar para Deus. É por isso que nós vemos essa expressão. O Espírito volta para Deus que o deu, o corpo para a terra, para o pó, e a alma segue seu juízo. Os irmãos estão entendendo aí, irmãos? Tem alguma dúvida referente a isso aí? Está bem claro, bem didático? Né? Só não aprende quem não quer, irmão. Né? Só não aprende quem não quer. Está muito didático, está muito simples, muito fácil de entender. Nós temos aí a palavra bará, Deus criando do nada, não precisou de matéria-prima, porque Deus é Deus, não precisa. Mas depois que Deus criou os céus e a terra, o que ele vai fazer agora não é mais criar, é formar. Porque ele já tem a matéria-prima, o que ele precisa já tem lá. Né? O que Deus precisa, ele já tem lá. Então aqui, nós já conseguimos caminhar aí para concluir a terceira aula. Depois nós temos aí mais umas 2 aulas. Nós ainda vamos falar dos símbolos que representam o Espírito Santo, nós vamos falar do fogo, do vento, nós vamos falar de todas essas coisas, da água. Nós vamos falar dos dons espirituais, do fruto do Espírito, no decorrer das aulas. Né? Então, quando a gente olha no Antigo Testamento, nós vemos o Espírito Santo sobre as pessoas, essa pessoa se tornava uma fonte, era uma pessoa fonte, né? Essa pessoa se tornava uma pessoa fonte. Então, Deus tirava do Espírito que já estava sobre ela e dividia quando Deus queria, como nós temos no caso de Moisés, Números capítulo 11, né? Que ele divide do Espírito que está sobre Moisés para os 70, né? Nós temos Elias, que Deus passa de Elias para Eliseu. Então nós temos esse trabalhar do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo trabalhando sobre as pessoas, né? E nós não vemos Deus dando uma porção nova. A gente vê Deus tirando, né, daquele que estava em evidência e passando para o próximo que Deus queria usar. Nós temos Saul e Davi. Deus tira o espírito de Saul e coloca em Davi, né? Fica sobre Davi. Então nós vemos o Espírito Santo trabalhando dessa forma.
né? Agora, só para a gente concluir aí, vamos abrir em Lucas capítulo 15, e aí a gente já conclui. E aí a gente vai ver aqui algumas funções aí do Espírito Santo. Ó, Lucas capítulo 15, né, que a gente conhece como capítulo das parábolas. Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui minha outra Bíblia. Glória a Deus, Jesus seja glorificado. Ó, Lucas 15. Então nós temos aí do verso de número 6. Vamos ver se é o verso 6. Não, verso 8. Lucas 15, verso 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma lâmpada e vai à casa e busca com diligência até achá-la? Verso 9. E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. O verso 10 aqui é o que a gente vai trabalhar. Assim vos digo que há regozijo na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Amém? Então o verso 10 aqui, ó, a gente tem do verso 8, né? Quando a mulher perde uma coisa, a primeira coisa que ela vai fazer é acender a luz. Porque tudo na Bíblia, irmãos, ela tem uma projeção profética. O que é esse acender a luz? É quando o ser humano aceita Jesus. O Espírito Santo vem habitar dentro do espírito dela. O Espírito Santo vem habitar dentro do espírito dela. Então a luz acendeu. Agora que a luz acendeu, a luz vai fazer com que a pessoa consiga entender que algumas coisas estão fora do lugar. Tem coisas que a pessoa fez a vida toda, nunca achou que era errado, mas quando ela aceita Jesus, que o Espírito Santo vem habitar dentro do espírito dela, então nesse momento ela começa a entender: agora eu preciso pegar uma vassoura para poder varrer a casa, porque aí sim ela vai ver que a casa está suja. É nesse momento que ela percebe que precisa fazer aí alguns tipos de limpeza, né? Glória a Deus. Irmãos aí estão ligados no YouTube aí, hein? Deus abençoe a vida dos irmãos, né, que amam a palavra de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse que tem galardão para aqueles que lê, para aqueles que ouvem e para aqueles que guardam a palavra de Deus. Então só dos irmãos estar aí, ó, né, renunciando esse tempo que podia estar fazendo outras coisas para estar aí ouvindo a palavra de Deus, tem galardão para vocês, irmãos. Amém? Glória a Deus por isso. Então, ó, nós vemos em Lucas capítulo 15, verso 8, que primeiro a luz tem que ser acesa. Como que a luz é acesa? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar no nosso espírito, a luz se acende. E aí sim, o Espírito Santo nos convence do pecado. Então nós entendemos que é preciso pegar uma vassoura. E agora precisamos limpar a casa. Por quê? Porque nós tínhamos umas práticas de uma vida pecaminosa, porque a nossa carne, na nossa carne opera o poder, a força do pecado, nós temos tendência para as coisas erradas, para o pecado, então agora nós vamos ter que pegar a vassoura e fazer uma limpeza, porque quando a gente fazer essa limpeza, aí vai acontecer aquilo que está no verso de número 10, né? Que diante da face dos anjos, a alegria. Não é os anjos que estão alegres, irmãos. Olha o que diz o texto. O verso 10, assim vos digo que há alegria, regozijo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Por que há alegria na presença dos anjos? Ou seja, diante dos anjos, né? A expressão aqui, verso 10, assim vos digo que há regozijo na presença dos anjos de Deus. Por quê? Quem é que está na presença? Está falando ali do quê? Dos serafins, eles estão diante de Deus. Então Deus se alegra. Por que Deus se alegra? Porque ele está vendo que a obra do Filho não foi em vão. Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, mas agora alguém ouviu a mensagem da cruz, alguém ouviu o Evangelho,
e alguém entregou a vida para Jesus. Então a alegria, porque o Pai está falando assim, olha a recompensa, tem uma recompensa por você ter ido lá, sofrido, morrido na cruz do Calvário, ressuscitou, a recompensa está aí. Um pecador que ouviu a palavra se arrependeu. Então se um pecador se arrepende, irmãos, a alegria diante dos anjos, porque a alegria que há diante dos anjos é a alegria do Pai, a alegria de Deus, né? E como que essa alegria é proporcionada? Por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo que é o Consolador, o Espírito Santo que é aquele que nos conduz sobre toda a verdade. Né? Nós temos referência, nós temos aí João capítulo 14, verso 16, que fala do Consolador, que fala do Espírito da verdade, do Espírito que vai nos conduzir sobre toda a verdade, porque ele vai convencer o pecador do pecado. E ele vai fazer com que a obra de Cristo seja evidenciada na vida de um homem pecador. E assim, arrependendo-se do seu pecado, há alegria no céu diante dos anjos de Deus. Eu acho que tá bom, irmãos. Tem bastante coisa aí já, né? Tá aí, ó, aula 3, terceira aula aí de pneumatologia, né? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Os irmãos têm alguma dúvida referente a isso que foi falado? A gente poder esclarecer. Amém? Falamos aí de novo das 3 dispensações. A única dispensação que a Bíblia fala, 3 dispensações. Efésios 3:9, Efésios 3:2, Efésios 1:9. Nós temos a dispensação do mistério não revelado, mistério revelado. Né? Nós temos aí dispensação da graça, da plenitude. Nós entendemos aqui, a gente vai estudar muito isso daqui, ó, com detalhe mesmo, quando a gente falar sobre hamartiologia, que é a doutrina do pecado. Então a gente vai estudar isso aqui com detalhe, a gente vai destrunchar isso daí, né? A gente vai entender como que o pecado afeta, como que a regeneração afeta. Amém? Então vamos encerrar, irmãos. Deus abençoe a vida dos irmãos, né, que tiveram presente hoje, que se esforçaram para estar aí aprendendo a palavra de Deus. Deus abençoe os nossos irmãos que estão aí pelo YouTube, os que no decorrer da semana aí irão assistir essas aulas. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa fazer próspero tudo aquilo que você colocar nas tuas mãos, né? E que o Espírito Santo possa te dar muito mais entendimento. Hoje o que nós estamos fazendo aqui, eu só estou mostrando o caminho. Os irmãos têm que ser um explorador da palavra de Deus. Os irmãos têm que mergulhar na palavra de Deus, porque Deus tem muito mais para revelar para cada um dos irmãos. Então, a Bíblia, a revelação de Deus é uma fonte inesgotável. Não vai secar. Essa fonte aqui, ó, ela não seca. Essa fonte não seca. Então, os irmãos aí do YouTube, sejam explorador da palavra de Deus, busque mesmo como se estivesse procurando algo precioso, e Deus vai revelar muito mais para vocês. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Compartilhe, irmãos, compartilhe esse estudo para abençoar a vida de outros. Amém? Deixa eu finalizar aqui.